Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Não sei qual é o horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Estão dando continuidade na playlist, no curso de tratamento de água, de abastecimento. O foco hoje, a gente falou no vídeo passado sobre a sedimentação, né? E os decantadores. Aí agora o foco é a gente entrar um pouco mais no dimensionamento, né? Vamos trabalhar com um decantador convencional aqui no caso, tá? Eu vou compartilhar a tela. Hoje eu queria partir para o uso da NBR nesse tópico decantadores. Eu acho que é sempre importante a gente olhar o que a normativa fala. E depois eu entro com o memorial de cálculo e a planilha no Excel, né? Também dependendo do tempo, não quero que o vídeo fique muito longo, né? E é legal que vocês possam também ter tempo para fazer o exercício, tá? Então, vou compartilhar aqui e vou abrir a NBR, né? A 12216. Tá? Então, tá aqui ela, né? Decantadores, é o item 5.10, tá? Tem um conceito aqui que são as unidades destinadas a remover as partículas, separar sólido do líquido, né, pela ação da gravidade. Eles podem ser os convencionais ou os tubulares, né, que são de alta taxa, tá? Na aula passada a gente falou da diferença entre eles, né, e a vantagem de usar um usar o outro. Você consegue reduzir a área, entretanto você tem o custo de colocar esses elementos tubulares aí, essas placas. Também isso tem manutenção, tem limpeza, ele pode formar algum sedimento, alguma coisa, tem que depois retirar, né? Isso então tem que ser avaliado como é a sua mão de obra operacional aí, tá? Bom, aqui tem dois itens que eu acho bastante importantes, né? Que é com relação ao número de decantadores da ETA, né? Que ele depende de fatores operacionais e econômicos, então assim, o custo de dividir esses decantadores, né? A gente está trabalhando num exercício, né, de 1 m³ por segundo a ETA, e são 4 decantadores, né, com grupos de floculadores, né, para cada decantador. Então a gente pega a vazão que é 1 metro, divide entre 4, fica 0,25 m³ por segundo. Mas aqui, vamos tomar nota, vamos ler isso aqui que eu acho importante, né? Então, ó, estações com capacidade inferior a 1.000 m³ por dia, então sua vazão, né, for menor do que 1.000 m³ por dia, né, numa operação aí contínua, né, e até 10.000 m³ por dia, com o tempo de funcionamento aí inferior a 18 horas, né, pensa uma ETA, 18 horas entre 1.000 a 10.000 m³ por dia, elas podem dispor apenas de uma unidade de decantação, tá? Desde que não mecanizada, né? Então vocês olhem aí o projeto de vocês, a vazão de vocês e o tempo de funcionamento se encaixa nessa situação ou na outra, né? Em estações que são maiores, superiores a 10.000 m³ por dia, ou com um período de funcionamento, né, que está superior a 18 horas por dia, então já está em excesso ali a capacidade, né? Devem contar com pelo menos 2 unidades de decantação, tá? Então, dá uma olhada nesse item, é importante isso para não comer barriga aí na hora de dimensionar os decantadores e definir se vai ter mais de um ou não, tá? Bom, essa fórmula aqui, né, eu acho ela fantástica, né? Ela é fundamental na área de engenharia sanitária, tá? Que é a taxa de aplicação, né, nos decantadores. Aí serve isso para muita coisa. Por exemplo, o esgoto filtro é muito pautado nisso, né? Então, a decantação envolve muito essa fórmula, né? Então, o que essa fórmula ela traz para a gente, né? Que a taxa, né? Essa taxa de aplicação, ela nada mais é, nada menos aí que a VS, que é a velocidade de sedimentação, tá? Em metros por segundo, tá? Essa taxa também pode ser em metros cúbicos por metro quadrado por segundo, né? Então, vamos brincar um pouquinho aqui. Acho que vale a pena a gente gastar um tempinho com isso. Acho que eu falei isso já no vídeo passado, mas vale a pena a gente retomar. Então, a vazão, né? A vazão pela área é uma taxa, né? Essa taxa de aplicação. E nada mais é do que essa velocidade de sedimentação, tá? Tem um fator aqui, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então, você tem lá a vazão, por exemplo, metros cúbicos por segundo, tá? A área, metros quadrados.
Então, essa taxa, nada mais, nada menos, ela é aquilo que a gente falou, metro cúbico por metro quadrado por segundo, pode transformar em dias, né? Que é o usual a gente trabalhar, tá? Aqui está sendo dito, né, que pode ser metro por dia. Metro cúbico por metro quadrado fica metro por dia, tá? Então, esse é o conceito, né, de trabalhar com decantadores. Então, existe uma taxa, que é o ideal, né, e você tem uma vazão de projeto. Com isso, você vai achar a sua área, tá? Supondo que esse fator aqui seja 1 para um decantador convencional, tá? Ele não tenha nenhuma interferência de nada. Se for um decantador ali de alta taxa, com elementos tubulares, as placas, etc., decantadores lamelares também é dito, né? Aí esse fator pode alterar. Ele vai reduzir a necessidade de área, né? Há um incremento dessa taxa que você pode aplicar, pode receber, e aí consegue diminuir a área. Então, por isso que a área fica menor, por causa desse fator, tá? A gente vai olhar aqui na sequência, certo? Mas isso que é importante vocês terem noção. Nada mais, nada menos, né? Vou ver se eu consigo fazer aqui, fica bonitinho. Se eu pensar num decantador, né? Mais ou menos aqui, só pra gente... Né? Pensa ele um tanque lá, quadrático ali, retangular, né? Tá? E ele tem aí, né, uma área superficial. Vamos supor que isso aqui, eu vou tentar fazer uma rachurazinha aqui. Isso aqui é a área superficial. Tá? Então, é essa área que a gente vai dimensionar, né? Porque a partícula, quando ela entra, essa partícula aqui em vermelho, né? Tem um fluxo, né? Vamos indicar o fluxo aqui. Ele vem aqui do canal de água floculada, né? E aí chega a partícula, vou colocar ela em vermelho, né? Sedimento lá, né? E aí ele vai decaindo aqui, né? Certo? Até acumular no fundo, né? Então tem uma velocidade aqui, né? Sedimentação, tá? Por isso tem essa taxa aí, né? PS. Tá? Então, a gente comentou isso na aula passada, né? Mas o que tem que entender, né? Que essa área aqui superficial, tá? É essa área que vai influenciar nessa velocidade de sedimentação aí, né? E aí, sabendo que tem uma taxa adequada para esse decantador, né? Em função da vazão que está chegando, a vazão chega aqui, né, eu consigo determinar qual que é essa área superficial. O foco do dimensionamento é achar essa área superficial. Se você tem os elementos tubulares aí, você consegue reduzir essa área por causa que esse F aqui é afetado, tá? Então, espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho sobre esse conceito, né? Na aula passada, vocês podem também ver um pouco mais sobre isso, caso tenham dúvidas, certo? Então, se eu pensar em decantadores convencionais, esse fator aqui de área ele é igual a 1, certo? Então, a equação fica entre a taxa, nada mais, nada menos, a vazão pela área, né? O VS, a vazão pela área. Se eu trabalhar com elementos tubulares, né, inclinados aí, eles ficam efetivamente inclinados, o meu F, eu tenho como calcular ele, baseado aqui nesses ângulos de inclinação desses elementos tubulares, né? O tamanho do comprimento desse elemento aí tubular, dessa placa, né? O diâmetro, certo? Né? Ou a distância, depende. Se for em tubos, eu tenho diâmetro, né? Se tenho placas, eu tenho distâncias, tá? E tem esse S, que é o fator de eficiência. Então, por tipo de placa plana, paralela, tubos circulares, né? Ou tubos quadrados, eu tenho alguns fatores aí de eficiência. Vai me dar um valor de F, naturalmente eu consigo reduzir aqui a minha área, tá? Então, aqui tem algumas... aqui tem alguns valores, né? Para velocidade de sedimentação. E aqui eu queria falar com vocês, comentar com vocês, um ponto importante, né? Esses valores, né? De taxa 25, 25, 40, né?
35, 25, em função do tamanho ali da estação, tá? Então depois vocês podem olhar com mais calma, também senão o vídeo fica muito comprido, né? Não é a intenção, mas alguns valores para se adotar essa velocidade de sedimentação desta taxa, né, que a gente está falando aqui, em função do tamanho da capacidade da ETA, tá? E basicamente eu acho que sobre a parte de decantadores, esse é o tópico principal. Tem alguma informação aqui sobre número de Reynolds, né, que a gente vai ver no dimensionamento, tá? Que mais? Gradiente e tal, depois vocês podem olhar com mais calma também, se tiver necessidade eu posso fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso, mas o foco que eu queria era falar da equação. Como a gente vai falar agora sobre o memorial de cálculo, dimensionamento, eu vou me atentar a esse tópico específico. Caso eu ache que tenha necessidade ou vocês tenham dúvidas aí, eu posso explorar um pouco mais as outras questões dos decantadores. Tá bom? Alguma pergunta? Acho que não. Se tiver alguma coisa, eu posso explorar. Beleza? Então, vamos para o nosso memorial de cálculo, né, para a gente poder visualizar isso aí. Qual é o procedimento de cálculo para decantadores convencionais? Então, vamos pensar aqui no dimensionamento, né, da nossa unidade de sedimentação, que é um decantador, né? O nosso parâmetro de projeto lá é 1 metro cúbico por segundo, a vazão da ETA, tá? A velocidade de sedimentação, a nossa taxa é de 40 metros por dia, que foi adotado em função da normativa, que daria 40 metros cúbicos por metro quadrado dia. São 4 unidades de sedimentação, né? Isso está amarrado junto aos floculadores também, que foram o dimensionamento das aulas passadas, né? E aqui é adotado como experiência de projeto a profundidade da lâmina líquida, 4,5 metros. Aqui no caso, para decantador, né, convencional, a gente já tem valores aqui de experiência de projeto. Né? Então a gente não vai dimensionar aquela altura como fez para velocidade longitudinal lá em caixa de areia, abastecimento de água. É uma outra playlist, é um outro curso, né? Mas quem tem acompanhado já sabe dimensionar essa altura quando você tem está trabalhando com caixa de areia, né, na captação superficial, tá? Bom, então tem valores pré-estabelecido aqui que nem os floculadores também, por experiência de projeto, né? Então vamos lá. Primeiro passo, dimensionamento aqui dos decantadores convencionais é de fluxo horizontal, né? Tem fluxo circular também, certo? Em os desarenadores, em tratamento de esgoto, a gente costuma fazer circular em muitos casos, muito comum, né? Para ETA, o convencional é o de fluxo horizontal, certo? Como se fosse uma piscina, né, retangular, tá? Fluxo longitudinal. Enfim. Então, o primeiro passo é o cálculo da área superficial, aquilo que eu estava comentando agora na normativa, por isso que eu estava dando ênfase naquele tópico na NBR. Né? Então, a gente vai achar a área, como eu acabei de comentar ali. Né? A minha vazão aqui, no caso, vai ser 0,25, porque são 4 decantadores. Então, eu vou dimensionar um, depois eu replico isso no meu projeto, 4 decantadores do mesmo tamanho. Né? Então, a vazão, ela vai ser o 0,25, né, metros cúbicos por segundo, mas eu vou transformar isso aqui por dia. Então, um dia tem 86.400 segundos. Né? Dividido pela taxa, que como eu comentei, é 40 metros por dia, ou 40 metros cúbicos por metro quadrado dia. Deu uma área de 540 metros quadrados. Então, eu preciso ter 4 decantadores de 540 metros quadrados, certo? Agora, vamos verificar o tempo de detenção hidráulica. Né? Então, o nosso tempo de detenção hidráulico aí, vamos lembrar daquela equação, né, que vazão é volume sobre tempo. Então, se eu quero o tempo, eu pego o volume e divido pela vazão. O meu volume é a área superficial vezes a profundidade. Então, 540 vezes 4,5 metros que foi adotado. Né? E aí eu vou dividir pela vazão. Só que aqui eu quero chegar em horas, então eu vou pegar 0,25 metros cúbicos por segundo vezes 3.600 segundos, né? Porque é só uma hora, que dá 2,7 horas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui depois na planilha do Excel, que eu mostro algumas coisas que eu fiz para vocês visualizarem. Então temos TDH, temos volume, temos a vazão, temos área, temos taxa adotada, temos volume, temos TDH, tá? Bom, aí a geometria do decantador, né? Então eu sei que a área superficial é o comprimento vezes a largura do decantador, né?
É admitido aqui uma relação entre comprimento e largura igual a 4. Tá? Na planilha eu comento um pouco mais sobre isso aqui na sequência, mas isso está sendo adotado aqui nesse caso, uma relação de comprimento e largura 4. Tá? Então quer dizer que para cada 1 metro de comprimento tem 4, desculpa, para cada 1 metro de largura eu tenho 4 de comprimento. Né? Então, o que é feito aqui? A gente tem que o L, né? Então, ele é 4 vezes B, certo? Então, fica 4B ao quadrado. Estou substituindo. L é igual a 4B. Então, 4B vezes B é 4B quadrado. 4B ao quadrado é igual a área, né? Então, a área é igual a B vezes L, e B vezes L estou dizendo que é 4B ao quadrado, porque a relação é 4. Então, dá 540 metros quadrados essa área. Aqui eu pego B, né? Deixo em função aqui, eu pego 540, divido, passo o 4 dividindo, e tiro a raiz quadrada desse valor, que dá 11,6 metros. Vou arredondar isso, claro, né? Então, 12 metros é a largura do decantador. Quando a gente mencionou o floculador, eu falei que estava pré-estabelecido esse decantador de 12 metros aí, a largura. Então, vocês estão vendo aqui agora, né, o que é 12. Quem tiver dúvida, vai nas aulas de floculadores de dimensionamento e tem lá, a gente estabelece 12 decantadores. Então, para fazer um layout legal, tem que fazer o arranjo de decantador e floculador aí, de largura. Comprimento do floculador como largura do decantador. É uma troca aí, né? Nas aulas passadas eu mostro os layouts, disso também facilita a visualização. Tá? Bom, achou B é 12, 12, né? Aí eu preciso multiplicar por 4, ou pegar 11,6, multiplicar por 4, enfim, arredondando, né? Fica 12 por 47. Ficaria 48, né, se eu arredondasse o 12, por exemplo. Mas como na verdade era 11,6, eu posso. O 12 eu aumentei, de 11,6 eu subi, e aí o valor que seria, se eu aumentasse 12 vezes 4, 48, eu posso aqui reduzir, até para equilibrar. Senão ficaria uma área muito maior, né? Então, tanto que se a gente recalcular aqui, pode observar, 12 vezes 47 dá 564, que ainda assim já é maior que 540. 540 é a área essencial para ter aquela taxa adequada e ter a sedimentação, certo? Então, é possível não trabalhar com 48, mas trabalhar com 47, que ainda assim a área é maior, tá? Então, isso é um cuidado que você tem para não construir uma área maior do que, ainda maior do que necessário. Já está maior aqui, né? Mesmo reduzindo esse 1 metro, tá bom? Mas é só um ajuste aqui, um ajuste só. Não significa que você pode reduzir mais ainda, né? Tá ideal que você conseguiu arrumar uma boa relação comprimento e largura, aumentou um pouco a área, mas conseguiu balancear, tá? Vamos lá. Então agora vamos recalcular a taxa de escoamento, né? Já não vai ser mais os 40 ali, né? Então vai ser, lembrando que a taxa é vazão pela área, né? A área é maior, né? Então ficou aqui uma taxa menor. Tudo bem, não tem problema. Tá abaixo está com segurança, né? Eu tenho uma área maior, então eu tenho segurança aqui nessa minha taxa. Estou dizendo que ele não pode receber 40, ele pode receber 38 no máximo, né? Então estou sendo conservador, então ótimo, perfeito. Tá? Recalculou a taxa, confirmou que está abaixo do 40, né? Tá tranquilo. Você já tem a área, então já começa a ter já tem comprimento, largura, já tem o dimensionamento aí, boa parte, tem a altura, né? Está praticamente dimensionado. Vamos só checar a velocidade horizontal. Então, lembrando da equação da continuidade, vazão é igual a área vezes velocidade. Eu quero velocidade, eu pego a vazão e divido pela área. Então, eu tenho a vazão de um decantador, 1 metro cúbico por segundo dividido por 4, é um só, 0,25, divide pela área. Aí, no caso, a área aqui não é a área superficial, é a altura, né? E aqui a largura, né? Então, vou até rapidinho fazer aqui, se eu lembrar lá do decantador, né? Então, aqui é a área superficial, né? O que a gente está falando agora é dessa área aqui. Então, tem aqui, ó, a altura e a largura, certo?
que aí é 4,5 por 12. Até tá fora de escala esse meu desenho aqui, mas seria aqui 4,5 e aqui 12, né? Que a gente dimensionou 12, a largura é o B, 4,5 foi adotado. Então a velocidade está dando 0,463. Vamos depois na planilha falar um pouco mais sobre isso. Lá eu passo mais rápido, mas me atento a esses detalhes. Vamos calcular o raio hidráulico para checar o número de Reynolds, né? Aí vocês olhem aqui que o B, né, largura. Aqui no caso, né, só para a gente pontuar, o escoamento ocorre entre a largura e a altura, né? Então o raio hidráulico, a área molhada que a gente tem aqui do raio hidráulico, não pega o dado da área superficial, pega o dado da área ali longitudinal, né? Onde o fluxo está escoando. Então é 4,5 que é a altura por 12 a largura, 12 largura vezes 2 vezes 4,5 a altura. Deu 2,57. 2,57 vem para o raio hidráulico, né? Trago a velocidade, né? E aqui a viscosidade. Deu 11.000, menor que 20.000, tá? Adequado aí o nosso fluxo, aí, nosso escoamento, tá? Com esse número de Reynolds. E aí a gente encerra o dimensionamento do decantador. Aqui em diante vai ser o canal de água, as calhas de coleta. Então depois isso fica para o próximo vídeo, né? Então, olhando aqui na planilha, vou passar bem rápido, né? Eu tenho dimensionamento. Então, 40 é a taxa, 4 decantadores, 4,5 é a profundidade. Agora eu vou trazer algumas referências, né? Entre 30 e 60 para águas turvas e 15 e 45 para águas mais claras, tá? Então, nossa, eu estou falando com 40, né? Então, tem a NBR, mas também tem essa informação de literatura. Profundidade, entre 3 e 5 metros, o nosso está 4,5, tá? O nosso TDAH, aí a gente calculou a área e foi ver o TDAH. Né? O TDAH, 2,7 horas, que fala? Ele tem que ser maior que 2,5, ele é maior que 2,5, e tem que ser... Desculpa, aqui, essa função acho que está incorreta, mas enfim, ele tem que ser maior que 2,5 e menor que 4. Então ele está ok, porque ele está abaixo de 4 e maior que 2,5. Depois eu vou arrumar isso aqui, eu vou ter que estar um valor correto aqui. Vou até ver se eu arrumo agora. Ver se ele é maior que 2,5. É maior que 2,5. Tem que ver se é menor. Ele é menor que 4 e maior que 2,5. Então pronto, já arrumou aqui a minha planilha, tá? É que estava me indicando, né? Para verificar uma situação e outra. Bom, aqui a relação comprimento e largura foi datada como 4, né? Solicita-se que seja entre 2,25 e 4. Então, adotamos 4 para ser o mais longilíneo possível. A hidrodinâmica ela é melhor e melhora o fluxo. Tá? Achamos os valores de comprimento e largura, já mostrei, não vou bater muito nessa tecla, mas a gente vai para a velocidade. Né? Então, a velocidade é que o valor deve ser inferior aí que a 1,25 centímetros por segundo. Né? E o nosso caso então tá ok, e o Reynolds menor que 21 nesse caso. A viscosidade cinemática adotada aqui foi de 0,000001, são 5 zeros, né? Tá? Metro quadrado por segundo a menos 1. Tá? Nessa planilha depois eu até mando o link falando sobre o número de Reynolds, né? Caso vocês tenham alguma dúvida também, tem um link bem legal de um vídeo do professor Viana sobre número de Reynolds. Beleza, pessoal? Então eu acho que é isso. Acho que deu para ter uma noção bem legal de como dimensionar o decantador convencional aí, né? Parâmetros são importantes verificar, né? TDAH, velocidade, Reynolds e as dimensões, como chegar nelas, aplicando, né? Adotando profundidade, achando área superficial, rearranjando a geometria. Tá? E aí eu queria que agora vocês pudessem realizar, né, esse dimensionamento para verificar se vocês conseguiram compreender ou não. Espero que tenham gostado, tá bom? E
Curte o vídeo, compartilha com os colegas aí, é importante, beleza?